Olá, pessoal! É um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou podcast. Eu sou o André e estamos começando mais uma resenha semanal do Praticadamente. Para você que está aí nos escutando e que está começando no mundo da terapia, no mundo da hipnose, da hipnoterapia, está esta é uma ótima oportunidade de saber se está seguindo a legislação em sua prática, porque hoje o nosso convidado especial, que é Felipe Gibim, que é Master Coach, Master Trainer em Programação Neurolinguística, Master em Hipnose Clínica e Psicanalista. O Felipe vai falar hoje com o tema o que você pode e não pode fazer fazer como terapeuta com base na legislação. Tá? Mas antes de passar para o nosso convidado, eu gostaria de lembrar a vocês que estamos nas mídias, né? E que vocês nos sigam lá no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Tá bom? Então, Felipe Gibim, eu passo a bola para você. Opa, obrigado, pessoal, pelo convite aí do pessoal do Praticadamente, especialmente a Gisele, que chamou para participar daí. E contar aqui rapidinho, antes de falar um pouco sobre essa parte de legislação, contar primeiro por que eu fui aprender isso, né? Que eu tive algum motivo para ir atrás disso. E o motivo não foi tão bom, né? O motivo foi denúncia, gente reclamando, chegando notificação que eu não podia trabalhar como terapeuta. Aí eu falava, o pessoal começou a vir essas notificações, eu vou ter que correr atrás para descobrir o que eu posso ou não realmente fazer. E, infelizmente, o mundo das terapias tem muita gente querendo puxar o tapete dos outros, falando, você não pode fazer isso, pode fazer aquilo. E eu fui uma dessas vítimas, né, infelizmente, de pessoas mal informadas que começaram a falar que eu não podia atender pessoas com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico. Eu fui buscar para entender um pouco mais sobre isso. Para quem não me conhece, originalmente eu sou engenheiro, fui fazer a faculdade que minha família falava que era o certo, fui fazer faculdade pública, terminei a faculdade pública, virei funcionário público, fazendo só o que os outros falavam que era o certo para mim, o que era o melhor para a família, que era mais seguro. Só que aí eu estava num trabalho que eu detestava, estudando coisas que eu detestava, tendo um monte de problema emocional, de ansiedade, de estresse, péssimo, não, detestável trabalhar. Talvez alguns de vocês estejam assim, que a hora que chega segunda-feira, já cai a energia. A hora que chega domingo, né, que começa aquele negócio de hora de Faustão, de Fantástico, quem assiste TV, né? Essas horas já começavam a dar aquele desânimo para mim. Naquela época eu assistia TV, né? Hoje não assisto mais. E a hora que chegava sexta-feira, eu começava a ter ânimo de novo. E isso, pessoal, é péssimo, né? Se você não trabalha feliz, se você não está feliz na sua área, isso é muito ruim. Aí eu comecei a buscar desenvolvimento e um amigo me convidou para fazer um curso que ia ter aqui na minha cidade, um curso que ia misturar coaching, PNL, e eu falei, vou fazer esse curso para ver como é que é. A hora que eu fiz o curso, eu comecei a gostar de atender os outros, de ver os outros atendendo, de passar pelas técnicas, e eu descobri que dava para trabalhar com isso. Aí o professor falou, não, dá para você trabalhar, buscar cliente e tal, e eu comecei a correr atrás de clientes para trabalhar com isso. Quando eu comecei a divulgar os meus primeiros clientes, eu comecei a fazer vários outros cursos de hipnose, de constelação familiar, de outras terapias. Do começo até agora, fiz uns 150 cursos, tenho uns 150 certificados aqui em casa, de tudo quanto é coisa, tudo quanto é terapia, que a gente, quando começa a estudar, começa a ver a hipnose, que é o que vocês mais estudam, começa a ver hipnose clássica, clínica, conversacional, ericksoniana, aí tem umas outras hipnoses diferentes de não verbal, de mesmerismo, fascinação, aí você quer conhecer um pouco de tudo, e aí você fica até perdido de tanta coisa que tem nesse mundo. E eu comecei a atender, logo no começo, alguns casos de pessoas com fobias, com medos, com ansiedade, e eu atendia todo mundo que aparecia. Aí,
num dado momento, chegou algumas pessoas que começaram a reclamar que eu não podia fazer aquilo, que eu não era psicólogo, que eu não podia atender pessoas com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, e chegou até notificação falando que eu não podia fazer isso. Aí o que que eu fiz? Vou procurar, né? Como a gente estava falando antes no bate-papo, quando não estava gravando, a internet facilitou muito de chegar ao acesso à informação, só que tem um lado ruim, que às vezes a gente chega numa informação que é muito mal feita, ou uma pessoa que fala e você não entende. Essa parte da legislação é complicado quem não é do direito a entender uma lei, né? Então fica um pouquinho complicado e eu vou explicar de uma maneira bem simples aqui para vocês. E eu comecei a pesquisar tanto no site dos conselhos de psicologia, o CRP aqui de São Paulo, o Conselho Federal e outros institutos de terapias alternativas, e pegando informações o máximo possível para saber o que eu podia e aonde eu não podia fazer. E vou, resumidamente, terapia, pessoal, resumir a aula aqui, não tem regulamentação nenhuma. Ponto. Ah, mas pode fazer qualquer coisa? Aí não, aí é outra coisa. Quando eu falo que não tem regulamentação, não quer dizer que você pode fazer qualquer coisa, é livre? Isso tem o lado bom, que você pode empreender na terapia sem burocracia, sem dor de cabeça, só que tem o lado ruim que qualquer pessoa no Brasil, sem diploma nenhum, de nenhum curso, pode abrir um consultório e atender se ela quiser. É complicado isso. A chance de dar merda, usando o português bem claro, é enorme. Só que não tem regulamentação nenhuma. Então, se você, sei lá, se um parente de vocês quiser, eu vou abrir uma sala para atender, ele pode. Ele tem esse amparo na legislação, é livre. Mas ele deve, aí é outra coisa, ele não deve abrir, lógico, um consultório para atender, sem ter uma formação, sem ter uma base para que ajude ele a entender, tá? A atender. Estão falando que está sem som, mas aqui eu acho que está o pessoal escutando aqui, que eu estou vendo as cabecinhas fazendo assim. E se eles não estivessem escutando fazendo assim, eu ia achar que é tudo maluco aqui assistindo. Não, tá E ok. sim, basicamente, vou falar o quê? O que vocês podem fazer, algumas dicas, e o que não pode, que é o mais importante para mim, é o que não pode fazer, que é o que pode dar algum problema para vocês, tá bom? O que vocês têm que tomar cuidado, o que vocês podem fazer? Como eu falei, é livre. Você pode misturar todas as terapias, você pode misturar hipnose com aromaterapia, você colocar um aroma para a pessoa diminuir a ansiedade, com cromaterapia, trabalhar com cores, com massagem, pode misturar à vontade. Não tem regulamentação nenhuma. O que a gente recomenda para os alunos, geralmente, é o quê? Ter ética. O que é ter ética? É você respeitar, por exemplo, a religião das pessoas, orientação sexual, orientação política. Isso é o mais importante. Você ter ética. O resto não é que não tenha não tem regulamentação, mas é só ter ética. Você simplesmente fazer o que é certo. E evitar fazer cagadas, eu vou usar o português bem claro, que é, por exemplo, eu já vi muitos terapeutas falando que tal problema é falta de Deus no coração, que a pessoa devia procurar a religião. Essas coisas, se meter na religião dos outros, se meter na parte de sexualidade, da orientação que a pessoa tem, se meter na parte de promessa de cura, isso é crime, o artigo 284 do Código Penal, crime de curandeirismo. Na hipnose, infelizmente, tem muita gente prometendo cura e falando, não, a gente resolve em uma sessão, em duas. Isso aí é muito complicado. Por quê? A cura do cliente não depende só de você. Se é alguma coisa que depende só do terapeuta, ele pode prometer, mas o tratamento não depende dele. Então, não pode prometer cura. E o mais importante para vocês que estão, principalmente para quem está começando, se você perceber alguma coisa que você não dá conta de atender, passa para outro profissional. Isso já vai resolver 99% dos problemas que você pode ter. Que tipo de problema que pode ter, por exemplo? Eu já vi gente que atendia, às vezes, transtornos complicados, como um borderline, por exemplo, e um terapeuta iniciante querendo atender um borderline. E eu falava, meu irmão, não pega isso, foge, passa para alguém experiente.
Ah, mas o cliente vai achar que é feio eu chegar e falar que eu não vou atender ele. Conversa com o cliente e fala, olha, no seu caso, eu recomendo que passe para eu recomendo um outro terapeuta. Então, casos que vocês acreditem que não consigam atender, que achem que é complicado, caso de pessoas que estão ameaçando se matar, vício em drogas, problemas assim, passem para outras pessoas se você não tem experiência. Se você não é um terapeuta já bem treinado, passa para outro. Se você, de repente, atender uma pessoa que está ameaçando se suicidar e ela tem uma tentativa de suicídio, pode ser que a família vai lá e reclama, ou que pode querer processar o terapeuta, isso pode acontecer. Então, esses tipos de casos, evitem, principalmente se estiver começando, tá? E evite dar orientações para o cliente. Por que orientação? Eu já vi gente dando orientação de religião para cliente, e isso ele pode processar, por de repente você se intrometer na vida dele assim. Eu já vi gente dando orientação em relacionamento, falando: não, você tem que separar de tal pessoa, você tem que fazer isso, sair da casa dos seus pais, fazer aquilo. Eu já vi gente que trabalha com essas terapias que mexem mais com prosperidade, que a pessoa falou para o cliente coisa de investimento. O cliente foi lá, fez o investimento que ele falava que era certo, perdeu o dinheiro, processou o terapeuta. Então, tomem cuidado com orientações. Orientação é um negócio muito complicado de você fazer, a não ser que você já seja bem especialista naquela área. Por exemplo, você trabalha com orientação de mães que têm filhos com transtorno de déficit de atenção. De tanto atender esse tipo de pessoa, você pode orientar essas mães, mas quando você já tem experiência na área e muito estudo, tá? Então, basicamente, essas dicas para quem quiser evitar ter algum problema. Resumindo, não se meter na vida do cliente, dando orientação que ele tem que fazer, toma cuidado com isso. Evitar casos que você acha que é complicado. Se você não sabe como atender, primeiro, esteja em comunidades que você pode tirar dúvidas. Então, fazendo cursos por aí, estando junto de terapeutas mais experientes para tirar uma dúvida. Olha, eu estou com um cliente assim, assim, assado. O que eu posso fazer? Isso ajuda vocês. Ter supervisões com terapeutas mais experientes também ajuda. E se você vê que não dá conta, passa para outro. Simples assim. E às vezes alguns perguntam, mas não seria melhor se regulamentasse a terapia? O que acontece? É muito complicado ter regulamentação. Por quê? Como a maioria daqui é hipnose, né, que está acompanhando o pessoal do Praticadamente, imagina que eu resolva regulamentar a hipnose. Qual hipnose vai ser o certo? Qual instituto ensinaria a hipnose certa? Então, todos os outros estariam errados. Isso é muito complicado de você organizar nas terapias. Isso pensando só em hipnose. Agora, imagina trocentos sistemas de reiki que tem. Qual vai ser o certo? Trocentas terapias por aí, de PNL, de coaching. Qual que vai ser o certo? Imagina você organizar um monte de escola, de instituto no Brasil, definir qual que é o certo, todos os outros têm que adaptar todo o currículo deles, e todos os outros formados por essas pessoas que não estavam como certo têm que mudar. Isso é muito complicado. E para regulamentar alguma coisa, é um trabalho de anos e até mesmo décadas. É um negócio que às vezes aparece aquela votação, votem para regulamentar a terapia, para isso ser prática exclusiva do psicólogo. Gente, se tiver algum estudante de direito aí, ou estudante ou formado, vai saber como demora para um projeto, uma ideia legislativa virar projeto, ser aprovado, um monte de discussão. Gente, isso aí, sinceramente, é pelo menos 10 anos discutindo. Não é coisa rápida, não, tá? Então, podem ficar tranquilo que se algum dia chegar perto de ter alguma regulamentação, vocês vão perceber que isso aí vai levar anos. E quando surgir, geralmente quando regulamenta alguma coisa, não é aquele negócio tipo, quem não tem formação nessa área vai ficar fora da lei. Vamos pegar o que quem já atende há 2 anos, pelo menos, ou já teve curso, tantas horas de curso, pode ter uma revalidação. Geralmente é assim que acontece quando regulamenta. Então, fiquem tranquilos, não vai ter regulamentação pelos próximos anos, isso é fato. E eu não acredito que vai regulamentar no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é um país muito grande para conseguir definir algo que seja isso vai ser o certo, isso é errado.
e é muito desunido essa classe de terapia, e também no mundo todo a terapia é livre. Então é muito difícil no Brasil ser um dos poucos países que regulamenta isso. E eu acredito que a terapia perderia muito tendo a regulamentação. Por quê? Porque a regulamentação, você pegar profissões como engenharia, medicina, direito, todas elas têm maus profissionais. Não tem como você falar, não, só agora que regulamentou, só vai ter bom profissional. Não existe isso. Você vê médico abusando de paciente, engenheiro que faz um cálculo errado, a obra cai. Isso acontece. Sempre vai ter maçã podre em todas as cestas. Então, não é uma regulamentação que resolveria a questão de ter terapeuta ruim no mercado. Eu acredito mais na autorregulamentação no mercado. Quem é ruim, naturalmente, vai sumir. E também eu acredito que a educação no país seria muito mais importante do que regulamentar alguma coisa. Que se as pessoas tivessem esse negócio de ética, de trabalhar certo dentro de si, não fariam essas coisas erradas por aí. Né? Tem uma dúvida. Sim. A Bianca Meneghetti, Felipe, ela perguntou assim: nesses casos complicados, vale a pena indicar um tratamento com psicólogo para trabalhar em parceria? Sim, é bem importante você ter essas parcerias, porque às vezes eu estou atendendo uma pessoa e eu suspeito que ela tenha por algum transtorno. De repente, eu suspeito que ela tenha um transtorno borderline. Eu, como terapeuta, não posso diagnosticar uma pessoa. Eu sou psicanalista, mas psicanalista não faz diagnóstico. Eu não posso. Só que eu suspeito que ela tem alguma coisa. O borderline, ele necessita medicação. Eu vou chegar e falar, olha, eu suspeito que você tenha um transtorno, eu posso falar isso, olha, que você tenha, só que eu não sou uma pessoa apta a diagnosticar, então eu recomendo que você procure um psicólogo ou um psiquiatra para fazer esse diagnóstico corretamente, porque às vezes tem muitos transtornos que são parecidos, que você pegar o DSM-5, Manual de Transtornos, ou o livro do Paulo Dalgalarrondo, de Semiologia e de Transtornos Mentais, cara, tem uns 500 transtornos. É muita coisa. O DSM-5 tem umas 900 páginas. É absurdo aquele livro do tamanho. E se você lê o DSM, você se vê em uns 50 transtornos, pelo menos. Eu, quando li aquele negócio, eu falei, nossa, acho que eu tenho metade do livro eu tenho aqui. Tem uns transtornos, tipo, de vício, não é vício em internet, adicção à internet é uma outra palavra que eles usam, que fala que se você já teve perda pessoal ou profissional devido à internet. Quem nunca perdeu tempo na internet ou perdeu dinheiro na internet? Fala, nossa, isso aí, se for esse caso, metade do Brasil tem esse transtorno, né? E o que acontece? É legal você ter, sim, parcerias, dependendo da área, com vários profissionais diferentes. Então, se você quer trabalhar com emagrecimento, é legal você ter parceria com nutricionista, que vai ajudar você a ter um resultado melhor trabalhando a mente do seu cliente para ele emagrecer, e o nutricionista com dietas, parcerias com academias, por exemplo, com loja de suplemento. Se você quer trabalhar com atendimento, é legal você ter parceria com um psicólogo, só que você achar um psicólogo que tenha a mente aberta para fazer parceria com terapias alternativas. Isso é um pouquinho mais complicado. É legal ter parceria? Sim, mas achar alguém com mente aberta para ter parceria é complicado, infelizmente. Psiquiatra também é legal para você ter uma parceria, porque dependendo do caso, é interessante você realmente passar a medicação para o cliente. E às vezes você pode ter, já teve gente que eu indiquei, por exemplo, para massagista. Eu vi que a pessoa era tensa de corpo, cara, vai para o massagista, vai ser legal você fazer uma massagem. É um negócio diferente, mas eu recomendava. Hoje eu fiz curso já de aromaterapia, mas eu percebia que a pessoa estava ansiosa na rua, falei, cara, procura um tratamento natural. Tem um amigo que trabalha com aromaterapia, com fitoterapia, ele pode indicar alguma coisa natural para trabalhar a ansiedade. E eu tinha essas parcerias que um indicava o outro. Então é legal você ter parcerias? Sim. E dependendo do caso, você pode ter parceria com alguém que trabalha com florais, com reiki, qualquer coisa assim. Ter uma clínica ou um espaço que dá para você atender e trocar cliente com esse pessoal. E cada ferramenta de atendimento, ela tem suas vantagens e desvantagens. Então, a hipnose, por exemplo, ela trabalha mais de forma verbal. Se eu atender uma pessoa que é surda, por exemplo, vai complicar muito mais o trabalho com uma pessoa que tem a só hipnose. Mas ela, com uma terapia corporal,
pode ter um grande resultado. Uma terapia que vai mais para a linha de Reich, Lowen, massagens, bioenergéticos, isso vai ser legal para eles. Então, é legal ter outras ferramentas, ter parcerias? Excelente. Então, você chega e fala. Só que uma coisa legal, quando você for passar para o cliente, imagina que eu vou. O André aqui, por exemplo, eu vejo que eu não consigo dar conta do que ele tem de problema. Ó, vou mostrar duas formas de falar isso. Uma coisa é eu chegar e falar, André, seguinte, o seu caso que você está apresentando aqui é um pouquinho complicado e eu não vou conseguir atender, eu vou te passar para um amigo. Se eu falo assim para o André, o teu caso é complicado, como que ele vai se sentir? É ruim, correto? Eu estou jogando a culpa nele. Eu não vou atender porque o teu caso é complicado. A culpa é tua. É diferente de eu chegar e falar, olha, André, eu estudo há vários anos, tal, e eu não me sinto capacitado o suficiente para atender esse tipo de caso. E eu acredito que tem muitos profissionais que são muito melhores do que eu, que são especialistas nisso, e eles teriam um resultado muito melhor com você. E eu acredito que, sendo ético, seria legal você passar por um especialista nisso, que seria o melhor resultado para você. Eu posso passar, só que não jogando o problema como ele. Eu estou jogando o quê? Fala, não, eu não dou conta. Não é você que tem um puta problema. Eu não dou conta. Eu não sou o especialista. Entende? Vocês têm que falar de uma maneira que fique mais tranquilo para não jogar a culpa para cima dele, tá? E a Daisy perguntou, né, de terapia de casal. Cara, depende. Você pode utilizar a sua terapia para trabalhar como casal. Porque você pode, por exemplo, ter um casal que está passando por problema. Você pode fechar um pacote de sessões para atender cada um, que às vezes cada um deles tem os seus próprios traumas individuais, e pode fazer algumas sessões com o casal para alinhar o que eles estão precisando trabalhar. Que às vezes tem questões individuais. Por exemplo, imagina um casal que está com um problema na sexualidade. Às vezes a mulher foi abusada sexualmente. Aí você pode fazer um atendimento para trabalhar o abuso dela e depois um atendimento no casal para aproximar eles. Pode fazer isso. Pode ter questões que são individuais e questões que são de casais. Se você não atende casais, eu recomendo você procurar treinamentos de terapia familiar para você aprender a atender família. Porque é diferente você atender individual e atender família. Porque se você não tomar cuidado com o casal, sai uma briga absurda na sessão. Então, você tem que saber como mediar isso, tá? E... Joyce também ela faz uma pergunta. Na realidade, a Joyce está falando, Felipe, qual o nome correto para ser usado? Terapeuta ou hipnoterapeuta? No caso dela, ela faz hipnose, constelação e PNL. O que acontece? Tem gente que pergunta, posso me intitular como psicoterapeuta? Posso me intitular como terapeuta? Pode, não tem regulamentação. Até o termo psicoterapeuta, algumas pessoas têm mais dúvida, achando que é exclusivo de psicólogo. E tem muito psicólogo que, se você falar que é psicoterapeuta, ele vai te atacar. Só que a psicoterapia não tem regulamentação. E se vocês entrarem no site do Conselho Federal de Psicologia, lá fala que a psicoterapia não é privativa dos psicólogos. A psicoterapia vem de antes da psicologia. Médicos faziam psicoterapia, filósofos faziam psicoterapia, então ela não tem regulamentação. O que você não pode é se intitular psicólogo. Isso não pode, de jeito nenhum, se você não é psicóloga. E isso você não pode fazer. Agora, psicólogo, psicoterapeuta, terapeuta, se você quiser botar, hoje em dia está na moda que o pessoal botar terapeuta quântico, multidimensional, espiritual, energético, healer, você pode botar o nome que você quiser, não tem regulamentação. Você pode botar hipnoconstelação sistêmica, quântica, você pode botar qualquer coisa, tá? Não tem regulamentação. O que é o principal? Você colocar um nome que o seu cliente entenda. Se você colocar, por exemplo, eu sou hoje em dia esse pessoal que bota terapia quântica multidimensional, o cliente que olha isso aí vai pensar o quê? Vai olhar e falar: que porra é essa? É isso que ele vai pensar. Ele vai olhar: que é esse negócio maluco? O cliente não entende o que é isso.
Terapia holística, o cliente também não entende o que é. Então, agora vai ser mais assim marketing do que regulamentação. O cliente está pouco se importando com o nome que você está se intitulando, com o nome que você dá na sua terapia. Uma pessoa com síndrome do pânico, escreve no chat quem já teve síndrome do pânico, depressão, fobia. Quando vocês têm esses problemas e procura terapia, uma pessoa com pânico só quer resolver o problema dela e não ter mais pânico. Está pouco se importando se for com psicologia, constelação, hipnose, reiki, só quer resolver o problema. Se você chegar e falar para uma pessoa que tem câncer, você quer resolver, ser curado do câncer com quimioterapia, com oração, com simpatia, ele só quer a cura. Se você falar que determinado chá cura o câncer, ele vai tomar aquele chá de litro e rezando, torcendo para ter a cura, ele não se importa de onde vem. Então, as pessoas que procuram um tratamento, eles só querem resolver o problema deles. O problema, a técnica que se usar é o de menos. Então, o que eu recomendo? Como que eu vou me apresentar? Você vai se apresentar para alguém, não fica falando títulos, currículo, isso não vende. A pessoa, se você fala que é terapeuta, o cliente faz o quê? Hipnoterapeuta, por exemplo, terapeuta. Bota que hipnoterapeuta. O cliente vai abrir uma caixinha dele, uma caixinha do significado que tem para ele hipnoterapia, vai procurar no Google, que hoje, né, a internet está aí vê lá na cidade dele, tem 10 hipnoterapeutas. Fulano falou que é hipnoterapeuta, eu vou procurar aqui os outros na cidade. As pessoas fazem pesquisa na internet, tá, gente? Todo mundo faz, né? Então, acredito que vocês, quando vão pesquisar alguma coisa, vocês procuram na internet, no Google. Aí procura lá hipnoterapeuta. Tem 10 na cidade dele. Ele procura, vai procurar qual que ele vai contratar. O mais cômodo para ele, o que é mais barato, o que é mais perto da casa dele, porque ele não vê diferença nenhuma em você falar que é hipnoterapeuta, porque ele vai te comparar com qualquer outro. Se você fala que é psicólogo, por exemplo, o cliente não sabe que tem psicólogo da linha da comportamental, de linha humanista, de linha de psicanálise, de linha lacaniana, ele não sabe. Para ele é tudo igual. Então, quando você for se apresentar para um cliente, chega e fala o que você ajuda ele. Não se importa com o rótulo. Eu sou terapeuta. Eu, quando eu falo dos meus cursos, eu falo que eu ensino terapeutas a atenderem com confiança, velocidade e profundidade. O que eu vou usar para atender de técnica, isso não importa. Eu vou falar, vou ensinar eles a atenderem de maneira rápida, simples, com confiança, é isso que eles querem. Se eu vou, por exemplo, tem uma menina que ela chegava e falava que ajudava mulheres que engravidaram a conseguir emagrecer após a gestação, que muitas mulheres têm dificuldade. Ela usava PNL, hipnose, Theta Healing, constelação, um monte de coisa. Só que qual que era a promessa dela? Com que você trabalha? Fala, eu trabalho ajudando mulheres que tiveram filhos a voltar a emagrecer. Ela não falava da técnica, ela falava do resultado dela. E o programa dela era bem famoso, chamava Mamãe Sarada. Eu falo, eu sou o criador do programa Mamãe Sarada, que ajuda mulheres que tiveram filhos a emagrecer. Quando você fala isso, a pessoa pensa o quê? Ela é criadora de um método que ajuda mulheres a emagrecer. Como que ela vai te comparar com outro? Ela não consegue te comparar. Entende? Agora, se eu falar, por exemplo, eu dou curso de PNL, o que as pessoas vão fazer? Procurar no Google curso de PNL, vai ver alguns de graça, outros mais baratos, outros mais caros, uns presenciais. Vai ter um monte de gente dando curso de PNL. Vai falar, esse aqui é mais barato, esse aqui vai ser agora, esse aqui vai ser presencial. A pessoa vai escolher o que encaixa melhor para ela. Agora, se eu chego e falo, vou te ensinar a atender com confiança, velocidade, profundidade, até os casos mais difíceis. A pessoa vai pensar, nossa, como que eu vou comparar isso? O ser humano, ele compara com o cérebro dele. Então, quando você for se apresentar, fala do seu resultado, que tipo de problema você resolve e qual resultado você vai dar para os seus clientes, tá? Não precisa se apresentar falando currículo. Eu sou constelador formado em tal lugar, hipnoterapeuta formado no instituto tal. Cara, isso não adianta, não vende. E, além disso, pode ser pior, que hoje em dia tem muito instituto de terapias que dão cursos para não só de formação para terapeuta. Vou dar um exemplo. Não vou citar nomes, né, para evitar constrangimentos, mas tem um instituto
que o professor dele, vou dar um exemplo de coaching, tem de hipnose também, alguns assim, mas de coaching é mais descarado o que ele faz. Ele tem uma meia dúzia de livros entre os mais vendidos no Brasil, dessa parte de autoajuda, e ele orienta o pessoal que é formado lá, os coaches formados lá, a se apresentarem falando que é formado em tal lugar, que se formou com fulano, famoso. O que acontece? Se eu me apresento assim, eu estou dando autoridade para o instituto, para o meu professor e não para mim. A pessoa não vai querer me contratar. Aí ela procura na internet e vê que esse professor, esse instituto, tem um treinamento de R$ 1.000, que você passa 3 dias. Aí ela vai olhar, por que eu vou contratar esse coach formado lá por R$ 1.000, R$ 2.000, se eu posso aprender com o mestre dele por R$ 1.000? Aí vai lá, você leva o seu cliente que compraria você para o teu professor, porque você fica lá falando só da sua escolinha onde você se formou. Aí você perde o teu cliente e o seu professor cada vez mais rico. Isso acontece muito. Então, até mesmo em alguns institutos de hipnose no Brasil dão esses treinamentos de inteligência emocional para trabalhar as crenças, trabalhar os bloqueios. Se você, imagina você como cliente, gostaria de fazer o curso, aprender na fonte com os criadores daquela técnica ou com os alunos? Vocês vão querer ir na fonte. Aí você descobre que a fonte é mais barato, um treinamento lá, e você ainda aprende a usar aquilo na sua vida, com o criador dele, com o cara que ele fala que é autoridade, e o outro é mais caro ainda para você ter uma sessão individual, você vai lá contratar ele. Então, é uma propaganda absurda das escolas. Então, não fiquem vendendo, falando o currículo, falando o curso que você fez, onde se formou. O cliente não procura isso. Ah, mas é importante. Vocês já foram no médico e pediram o diploma dele, onde ele se formou? Quando vocês estudaram ou levaram seus filhos em alguma escola, você perguntou aonde as professoras eram formadas? Não, você simplesmente acreditou que eles eram formados. E por que você acha que teu cliente vai se importar com isso? Tá? As pessoas não se importam com isso. Se você mostra confiança, se você chega e fala como que você pode ajudar ele não está se importando com o seu currículo. Sabe o povo que importa com o currículo? É terapeuta. Por quê? Porque os terapeutas querem saber onde é que você fez curso. Para eles é importante. Agora, pro cliente, não. O exemplo que botaram aqui, você pergunta se o brevet, que é a carteira de motorista do piloto de avião antes de subir? Não. Na Uber, você vai pegar o Uber, você pergunta se a carteira dele está vencida? Se ele tem pontos na carteira? Se ele bebeu antes de dirigir? Como é que foi o dia dele para saber se ele está alterado emocionalmente? Não. Malemar, eu vejo parando o carro, eu vejo que a mesma placa que está lá no aplicativo, eu entro. Nem olho a cara da pessoa, opa, boa tarde, Felipe, sim, e vou continuando. Nem sei quem é. Então, pessoal, as pessoas não perguntam currículo, isso não é importante. É que a gente é criado numa sociedade que as pessoas falam, quem tem, assim, criado na década de 90 para trás, tinha muito aquilo de você se formar para ser alguém na vida, tem que ter um diploma, tem que ter faculdade. E a gente foi criado achando que isso é super importante. Só que é importante quando você vai lá, mostra, fala, nossa, me formei, isso é legal para a gente. Só que o cliente não se importa com isso. Tá? Então não precisa se divulgar sobre isso. E voltando aqui ao assunto, né, da live, né? O que é importante para vocês saberem também para não fazer cagada, usando o português bem claro. O que é privativo dos psicólogos? Tem algumas coisinhas que são privativas. Psicólogo e psiquiatra, né, eu vou abordar. Eu vou abordar algumas outras áreas também. Por exemplo, tem alguém que trabalha com emagrecimento aí? Então, tem muita gente que eu vi já tomando processo, que trabalha com emagrecimento, que passava dieta para os clientes, passava treino, um monte de coisa que não pode. Tá? Então, se você quer trabalhar com emagrecimento, você não pode passar dieta, obviamente, que isso aí é de nutricionista, e você não pode passar treino, que isso é do educador físico, ou fisioterapeuta, que também dá para fazer isso. O que você pode fazer? Você até pode ter parcerias com nutricionista e educador físico, ou você pode dar uma orientação do tipo,
olha, coma menos carboidrato. Isso você pode fazer. Você não pode montar uma dieta, falar, ó, coma isso, 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 tá? Mas você pode falar, tipo, ó, coma mais verduras, isso aqui, mas hoje, com a informação na internet, todo mundo sabe o que tem que comer para emagrecer, tá? As pessoas não comem o que tem que comer para emagrecer, mas todo mundo já sabe que cortar refrigerante, doce, essas coisas que engordam, né? Comer menos e fazer exercício físico, isso aí todo mundo já sabe. Remédios, essa parte é única e exclusivamente do psiquiatra. Se o cliente perguntar alguma coisa, eu posso diminuir meu remédio? Eu posso. Não falem nada sobre isso. Chega e fala, olha, conversa com o seu médico. Só ele vai poder te informar sobre isso. Qualquer coisa de remédio, vocês não se metam. Joga a responsabilidade para o médico, conversa com ele. Eu recomendo você conversar com ele e não tomar nenhuma decisão até conversar com ele. Ponto. Se você tiver formação em fitoterapia para você indicar plantas, chás, indicar alguma coisa natural, se tiver uma formação em homeopatia para fazer o composto homeopático, ou se para você tiver formação em aromaterapia para você indicar óleos essenciais, aí tudo bem você indicar o que você estudou. Mas medicação, falar para alguém diminuir o remédio, alterar, nada, tá bom? Então, tomem cuidado com isso. Isso aí é exclusivo de psiquiatra. Vocês não se metam com isso. Só indica coisa natural se você tiver formação para isso. Porque se você indicar alguma coisa e dar algum problema, quem vai tomar processo é vocês. Então, eu já vi casos, por exemplo, que a pessoa, não lembro qual óleo que era, que a pessoa indicou um óleo essencial que ajudava alguma coisa para dor que o outro estava sentindo. Só que o óleo essencial que aquela pessoa indicou aumentava a pressão. E a pessoa tinha pressão alta. Aí a pessoa passou mal. Então, o que acontece? Uma pessoa que trabalha com aromaterapia, ela iria fazer toda uma anamnese, entendendo todas as questões que a pessoa tem de saúde para indicar algum óleo essencial que seja mais indicado para aquele caso. Então, às vezes, a gente vai lá de curioso, fala, não, eu ouvi dizer que tal óleo é bom para ansiedade. Aí você passa lá para o cliente aquele óleo para ansiedade, e ele tem uma alergia, ou é um óleo dermoagressivo, que agride a pele, ou é um negócio que, para ele, pode ter baixar a pressão, aumentar a pressão. Tem vários óleos que trabalham com essa parte de controle de ansiedade, que é baixa pressão. Aí você dá lá para o teu cliente, que tem uma pressão baixa, você baixa a pressão dele. Então, tomem cuidado. Às vezes, passar óleo essencial para grávida, que isso é péssimo, que tem alguns óleos que são abortivos. Aí tem gente que fala, não, você pode ingerir. Tudo isso aí, tomem cuidado. Só se você tiver muita formação e prática para isso. E realmente, como comentaram, automedicação brasileira adora. Eu me automedico, às vezes, como eu fiz as formações em aromaterapia, eu pego uma coisa aqui, quando eu preciso, eu pego. Mas aí é eu, meu laboratório, e é minha responsabilidade. O problema é quando você envolve a responsabilidade de outro, tá? Aí você pode tomar. E geralmente, quando eu vou testar alguma coisa em mim, eu estudei aromaterapia, por exemplo, e quando eu tenho alguma dúvida, eu mando para minha professora. Olha, eu tô com tal coisa aqui, tal cliente, como é que seria uma mistura assim, assim, assado? Ficaria legal? Ela diminui isso, aumenta isso e bota tal coisa. Eu falei, beleza. Eu converso com ela como se fosse uma supervisão, tá? Para não me meter numa área que eu não domine. Então, essa parte de remédios, pessoal, não se metam, tá bom? Outras coisas são exclusivos de psicólogos, psicólogo e psiquiatra. Diagnóstico. O que seria o diagnóstico? Você chegar e falar que a pessoa tem ansiedade, que ela tem pânico, transtorno borderline, transtorno bipolar, esquizofrenia, qualquer coisa, qualquer transtorno possível. Se você não pode diagnosticar ninguém. Você pode até ter uma suspeita, falar, nossa, eu acho que aquela pessoa tem tal transtorno. Você pode ter a suspeita. Só que as únicas pessoas que podem confirmar isso é o psiquiatra e o psicólogo, tá? Então, você não pode dar diagnóstico, então, cuidado, que eu já vi pessoas mandando mensagem para o cliente falando, sim, você tem ansiedade mesmo. Aí o cliente mandou o print para o psicólogo, então, o meu terapeuta falou que eu tenho ansiedade, não sei o quê, não sei o quê.
como se o terapeuta tivesse diagnosticado. E às vezes um diagnóstico é coisa que levam várias sessões para você diagnosticar a pessoa com um transtorno. Não é tipo um bate-papo, não é tão simples assim. E tem muitos transtornos parecidos. Então, é um trabalho que vocês não devem fazer, tá bom? Então, No não caso, façam o diagnóstico. Felipe, a Marcinha até comentou aqui que existem, às vezes, pessoas, né, o cliente seu, às vezes ele vem com o autodiagnóstico, né? Então, ela falou assim, mas e quando a pessoa vem com esse autodiagnóstico? Ela já vem dando esse diagnóstico, né? Uhum. Nesse... Existem muitos casos assim. Tem muita gente que chega e fala, eu tenho depressão. Aí eu falo, você foi diagnosticado? Eu pergunto, você foi diagnosticado por quem? Eu vi na internet e tal, meus sintomas bateram tudo. Cara, a pessoa às vezes está com uma tristeza, ela vai ter aqueles sintomas. Só que a depressão, ela é um tempo com aqueles sintomas, não é aquele negócio tipo, senti tristeza. E às vezes a pessoa só sentiu uma tristeza, não é diagnosticada e fala que tem depressão. Então, sempre pergunte para o seu cliente, você foi diagnosticado por quem? Quem que diagnosticou você com depressão? Eu vi na internet. Recomendo você procurar um psicólogo ou um psiquiatra para ser diagnosticado corretamente, porque às vezes pode ser que você está suspeitando que você tem essa depressão, e às vezes é até pior, porque às vezes a pessoa estava triste. E o momento de tristeza, gente, é normal, tá? É sentimentos normais. Aí a pessoa estava triste, ela começa a acreditar que ela tinha depressão, aí ela começa a se colocar no estado depressivo, trazendo a fisiologia dela para um estado depressivo, e aí ela vai criando mesmo a depressão, vai se afundando mesmo. Então isso pode acontecer. Tem pessoas que chegam e falam, não, eu tenho ansiedade. Por quê? Porque quando tem prova, eu passo mal, eu tenho taquicardia. Gente, ansiedade é normal, é para te proteger. Quando você tem medo de alguma coisa, é para te proteger. Seria estranho se você não tivesse ansiedade. Isso é o natural. As pessoas acham, infelizmente, tem essa visão de que raiva, tristeza, ansiedade, como se fosse algo que não deva sentir nunca. Isso é normal. A raiva, ela é um sentimento normal, que está aí para proteger. A raiva, quando bem canalizada, ela dá uma força absurda para a pessoa. Quando a pessoa chega, tá com raiva, mas aquela raiva, tipo, eu não aguento mais essa vida, eu vou procurar uma coisa diferente. Isso é uma raiva bem canalizada. Quando uma mulher passa, por exemplo, vou dar um exemplo de mulher que é mais comum, passa por um relacionamento abusivo e ela tá com uma raiva muito forte, ela explode e termina o relacionamento, cara, aquela raiva ela usou para canalizar alguma coisa boa. Então, não necessariamente o sentimento seja ruim. Então, você tem que... as pessoas acham que, sentimento ruim eu não posso sentir. Pode, é normal. As pessoas sentem raiva, sentem tristeza, fica puta, tem vontade de bater em alguém. Tem, tudo bem. O problema é a pessoa que tem raiva, ela externalizar aquilo de maneira destrutiva. Só que se ela usa raiva para algo bom, perfeito, tá? Então, tomem cuidado. Se a pessoa se autodiagnostica, pergunta da onde ela tirou isso, tá? Que isso é muito comum. E, dependendo do caso, ela pode ter realmente um transtorno e não está sendo medicada. E, em alguns casos, realmente a medicação é importante. Lógico que hoje em dia no Brasil tem muita gente passando remédio até para quem não precisava, porque as pessoas não querem fazer terapia. Então, é mais fácil tomar um remédio do que procurar terapia e enfrentar aquela merda toda que você está jogando embaixo do tapete, que acumulou às vezes 10, 15, 20 anos, 30 anos de merda, e aí para limpar dá trabalho. Aí é mais fácil você passar um perfuminho no ambiente que disfarça o cheiro, mas tá lá o cocô debaixo do tapete, você deixou lá. Mas o remédio dá essa disfarçada e parece que tá tudo bem. Só que ele não vai resolver a questão emocional que gerou o problema. E tá muito forte no Brasil isso de dar remédio. Alguns falam de indústria farmacêutica que paga o médico para vender o remédio. Isso aí, como não tem como a gente acusar, né, falar, comprovar se sim ou que não, mas uma coisa que eu percebo muito é realmente um excesso de medicação. Opinião minha, como, por exemplo, crianças com transtorno déficit de atenção. Cara, hoje em dia, qualquer criança que está bagunçando, eles falam, não, ele tem como é que é a palavra? Tem transtorno déficit de atenção
e tem muito, não é ativo, esqueci a palavra. Hiperatividade. Hiperativo. Isso, tá? Fugiu a palavra aqui. É hiperativo. Não, gente, é criança. Criança quer brincar, porra. Criança é o quê? Criança não é para ser um robozinho sentadinho lá, olhando a aula. Criança é livre, ela quer brincar, ela tem energia. Isso é o normal da criança. O normal da criança não é ficar quietinho na cadeira. É fase que ela vai brincar, ela vai externalizar. Aí vai lá o adulto castrador lá, mandando ela calar a boca, guardando tudo aqueles sentimentos, aquilo que ela está querendo expor para o mundo, e aí ele vira um adulto traumatizado. Fala, não, você é muito agitado, vai tomar remédio para sossegar. E quem falou que aquela criança tem que ser sossegada? Ela tem que brincar. Faz parte da criança. Então, hoje estão dando remédio para muita coisa, que para mim não precisa. Em alguns casos, obviamente, precisa, mas não todos. E muitas pessoas estão preferindo tratar só no remédio, ao invés de olhar para a verdadeira causa do problema, que é desconfortável. Quem já fez terapias sabe que é desconfortável olhar para o problema. Olhar para aquele negócio e falar, isso aqui vai ser dolorido, eu vou chorar, eu vou me emocionar, isso aqui é complicado eu falar, mas é a forma de resolver. E então é muito comum as pessoas se diagnosticarem, se medicarem, isso é comum, tá? Então perguntem para o seu cliente se ele já passou por um psicólogo ou por um psiquiatra, tá bom? Outra coisa que é exclusivo dos psicólogos são testes, alguns testes são regulamentados só para eles. Teste vocacional, por exemplo, de você, que o psicólogo faria um monte de pergunta para falar qual que é a área que a pessoa tem mais aptidão para trabalhar, por exemplo, fazer faculdade. Isso é exclusivo deles. Testes como HTP, que é você desenhar a casa, a árvore, uma pessoa, eles avaliarem o desenho para falar da personalidade. Isso é exclusivo. O palográfico, quem já tirou exame de carteira de motorista, que você vai fazendo os tracinhos um do lado do outro, esse teste é só psicólogo que pode avaliar. Alguns testes têm essa regulamentação que é exclusivo para eles, é privativo. Só que tem vários outros testes que não têm regulamentação. Quem já fez teste tipo DISC, Eneagrama, MBTI, tem vários testes que não têm regulamentação. Esses vocês podem usar nos seus atendimentos para trabalhar, para entender a personalidade do cliente, o comportamento, isso pode. Então, alguns testes vocês não podem, mas é a minoria que é regulamentado. A maioria não é. A maioria qualquer um pode aplicar, tá bom? E tem algumas exceções da regra. Por exemplo, você não pode fazer um teste vocacional. Só que você pode ajudar uma pessoa que está procurando qual carreira ela pode ir. Só que você pode fazer perguntas para ela encontrar resposta dentro de si. Isso pode, tá? Isso aí tem essa brecha. Você pode fazer a pessoa entender o caminho dela, entender o que ela gosta. Mas você não pode chegar e orientar. Você faz essa faculdade que é o melhor para você. Lembra? Tomar cuidado para orientar. Porque se ela entrar na faculdade e não gostar depois, o responsável é você. Então, se você traz com sua terapia ferramentas para ela olhar para dentro de si e falar, nossa, eu ficaria muito feliz se eu fizesse tal faculdade. Ela é a resposta dela. Isso você pode, tá bom? Sim, Deise, o terapeuta te ajuda a se autoconhecer. Então, no caso de um teste vocacional, você pode fazer isso, tá? Deixa eu ver aqui, tinha uma outra pergunta. Sim, teve o Pyong, né? Teve essa parte veio o boom, né? Da hipnose, né? Está fazendo marketing do Pyong. O que acontece? Tudo que entra na mídia tem um boom. Então, o coaching teve um boom gigantesco de uns anos para cá. A hipnose teve também, a constelação familiar teve um boom gigantesco. Todas essas metodologias, quando cai na mídia ou algum famoso fala, é normal elas crescerem bastante. O Pyong, ele falou de atendimentos para ansiedade e depressão. Só que o que acontece? A discussão era o quê? A pessoa falar que ela tem depressão ou tem ansiedade sem ter sido diagnosticada. Dependendo do caso, ela pode ter um transtorno, ela acha que ela tem depressão. Às vezes ela é bipolar, ela é borderline, e ela acha que ela tem depressão porque ela se diagnosticou. Então, transtornos assim necessitam de medicação.
Então, nesse caso, ela tem que tomar, às vezes, medicação para a vida toda. E uma pessoa que tem transtorno bipolar, é normal ela ter altos e baixos nos sentimentos dela. Isso é normal. É o transtorno. Aí ela tem lá, ela fala, não, tô triste, tô com depressão. Não é, pode ser uma bipolaridade. Então é legal você indicar para o terapeuta, para um psicólogo, para um psiquiatra fazer uma análise para ver se realmente tem o transtorno, tá bom? Outra coisa que é exclusivo de psicólogo, atestado. Atestado para a pessoa poder faltar no trabalho, justificar uma falta, isso é exclusivo deles. Você pode dar um atestado, você pode dar um atestado que o cliente teve na sessão. Só que a empresa não é obrigada a aceitar um atestado de um terapeuta. Por quê? Porque eles necessitam de algo regulamentado. Então, eles aceitam atestado de médico, fisioterapeuta, dentista, psicólogo, essas profissões regulamentadas. No caso, terapeuta, hipnoterapeuta, constelador, coach, não aceitam atestado. Você pode chegar e escrever, olha, o fulano passou por uma sessão comigo esse horário. Se o RH vai aceitar ou não, aí é outra discussão. Se a pessoa tiver um RH mais aberto para isso, pode aceitar. Se for um RH mais fechado, que não faz mais do que obrigação, que infelizmente é o que muitas pessoas trabalham assim, ele não vai aceitar. Tá? Mas vocês podem dar não é atestado aí, seria uma declaração que a pessoa participou da sessão. A mesma coisa com recibo. Tem pessoas que querem pedir reembolso no convênio. Fala, você pode dar um recibo para eu solicitar reembolso no convênio? Dificilmente o convênio aceita recibo para fazer o reembolso de terapias que não são regulamentadas. Ah, mas o SUS, ele aceita algumas terapias? Aceita, mas os convênios geralmente não aceitam. Tá? Pode até ser que aceite, se a pessoa tiver um contato lá dentro, ela for boa de lábia, mas é difícil, tá? Então, se algum cliente de vocês pedir atestado, pedir recibo para reembolso em convênio, chega e fala, olha, eu sou uma terapeuta que trabalho de uma maneira que é não regulamentada. Então, diferente de psicólogo que pode dar atestado e recibo para ter reembolso, eu não posso garantir que você vai ter o seu atestado e o reembolso aceito. Tudo bem assim? A pessoa pode testar. Você está deixando, ó, não é culpa minha se não aceitarem. Ou você pode também dar um recibo simples. Sabe aqueles recibos? Acho que todo mundo já recebeu aquele papelzinho, recebi de fulano a quantia de tanto. Recibo simples, só a pessoa ter um controle. Tem pessoas que gostam de ter esse controle, tá? Então, comportamental, tem pessoas que têm essa personalidade, e tá tudo bem. E às vezes a pessoa quer declarar no imposto de renda. Aí ela pode declarar também como gasto lá para saúde, isso aí ela pode fazer, tá? E você pode também emitir nota, se você tiver CNPJ, você pode emitir uma nota fiscal, tudo isso você pode fazer, tá bom? Outra coisa que é privativo dos psicólogos, ensinar psicologia. Isso é óbvio, né, tá, gente? Mas tem pessoas que às vezes querem dar um curso, não, vou dar um curso de terapia cognitivo-comportamental, e a pessoa não é psicólogo. A chance dela tomar um processo é grande, porque ela não pode ensinar psicologia, tá? E também se intitular psicólogo, como eu falei. Só pode se intitular psicólogo quem tem formação em psicologia. E a última coisa que eu tinha para falar dessa parte de regulamentação, eu já respondo aqui as perguntas, tem uma parte que a gente chama de zona cinza, zona cinzenta, né, nessa parte de leis, que são coisas que estão obscuras que não dá para afirmar nada. Se vocês procurarem no Conselho Federal e no Conselho Regional também, de Psicologia, tem no Código de Ética, nessas orientações, uma parte que fala que o psicólogo ele deve atender só com as técnicas regulamentadas e recomendadas pela psicologia e não deve atender com as técnicas que não têm essa regulamentação. Quais são as técnicas que têm regulamentação e quais não têm? Não fala em nenhum lugar. Então, é aquele negócio, imagina que eu chego e falo para vocês, pessoal, vocês têm que seguir as regras da live.
e não pode fazer nada que está proibido na live. E eu não falo que está proibido. Não adianta nada. Então tem essas zonas a gente chama de zona cinzenta, que a pessoa olha a legislação e fala, tipo, e aí? E aí, se você apresentar para um advogado, ele vai falar, tipo, e aí também, não sei. É igual um crime, por exemplo. Se um crime que não está tipificado no Código Penal, que não está lá, por exemplo, há uns anos atrás virou crime, começou a tipificar no Código Penal aqueles crimes de internet, tipo cyberbullying, que o pessoal chamava de fazer bullying pela internet. Isso não tinha no Código Penal. Então, não tinha como processar alguém por esse problema. Então, problemas tipo roubar conta de alguém pela internet, roubar conta de rede social. Isso aí não era crime até uns anos atrás, só que foi tipificado há poucos anos. Aquele lá teve uma famosa que é, escapou foto pelada dela, isso virou um crime também. Então, se você hoje compartilhar fotos de alguém pelado, sem autorização, isso é crime. Então, Carolina Dickmann, virou Lei Carolina Dickmann, até. Então, foi o que acontece. Agora, esses crimes estão tipificados. Para a lei, para o direito, se não está tipificado, detalhado o que pode e não pode, abre brecha para ter essa discussão. E aí fica aquele negócio, tipo, isso pode, não pode. Não tem como falar se pode ou não pode, se não está explícito falando, o que seria o certo. O psicólogo ele pode utilizar as técnicas da terapia cognitivo-comportamental, terapia psicanálise, linha humanista, gestalt, colocar bonitinho o que pode, e ele não deve utilizar terapias holísticas como Reiki, barras de Axis, tinha que ser assim, detalhado, palavra por palavra. Só que, se a pessoa criar um curso diferente, ao invés de criar, sei lá, Reiki, ela chamar de técnica de imposição de mãos. Aí já é outra coisa, ela teria que criar a regulamentação para isso também. Aí teria que adicionar na lista que ele não poderia utilizar essa técnica. Então, isso é muito brecha, porque quando se criar um monte de nome, variação daquela técnica, teria que ficar adicionando toda hora aquilo. E a gente é criativo, a gente vai botar tudo quanto é nome para escapar de regulamentação. Então, o pessoal fala, e se regulamentar o uso da expressão psicoterapia? É só você atender como terapeuta. Ponto. Ao invés de se intitular psicoterapeuta, se intitule terapeuta. O que vai mudar na prática? Nada. Mas e se regulamentar, por exemplo, a hipnose? Eu não vou me poder intitular em hipnoterapeuta. Você fala que você é terapeuta e utiliza, pode falar que é terapeuta do subconsciente. Bota qualquer nome esdrúxulo assim, que ele não tem como regulamentar. É assim que funciona, gente. Eu sei que parece às vezes bizarro falar assim, e tem gente que fica puta quando não, mas isso aí é absurdo. Você concordar ou não, é problema teu. O que está na lei é isso. Tá? Sendo bem sincero. É igual, por exemplo, se eu chegar e falar que sou a favor de pena de morte. Vou dar um exemplo aqui. Eu posso falar que sou a favor? Posso. O que está na lei? Que não tem pena de morte. O que vale? A lei. A minha opinião vale alguma coisa? Vale para mim. Eu posso falar ela. Quer dizer que eu vou poder aplicar a pena de morte a alguém? Não. O que vale está na lei. Eu posso ir lá reclamar, lutar pelos meus direitos de ter a pena de morte, juntar algumas pessoas que gostam disso, ir lá brigar para um dia, talvez isso vira lei. Só que o que está na lei é o que vale. Então, opinião é uma coisa, lei é outra. E, infelizmente, vai ter muita gente com opinião falando, não, isso aí você não pode fazer. Isso aqui você pode, isso aqui não pode. Opinião não vale nada perante a lei. Nada. Zero. Mas eu posso tomar um processo? Pode. Só que acontece, processo, o que é o processo? É um papel. Um papel que a pessoa pode escrever o que ela quiser. Eu posso processar o André aqui porque eu achei que o balão dourado atrás dele ficou feio. Eu não estou falando que ficou, só dando um exemplo. Eu posso processar porque é um papel que aceita qualquer coisa que eu escrever. Eu posso processar por qualquer motivo. Eu posso processar alguém porque falar, fulano, o Rogério está olhando para baixo. Ele está distraído na aula e eu acho isso falta de respeito, eu quero processar ele. Por isso eu posso. Cara, o pessoal pensa, tipo,
Nossa, fulano pode processar. Pode processar por qualquer merda que você fale ou que você até deixe de falar. Tudo pode gerar processo. Se vai dar alguma coisa, é outra coisa. A maioria desses processos contra terapeutas não dão nada. Por quê? Não tem, a regulamentação é livre. Como eu falei, é só vocês terem ética e não se meter em religião do outro, falando, por exemplo, eu já vi casos da pessoa ser, por exemplo, um bandista e é atendido por um terapeuta cristão que fala mal da religião da pessoa. Fala, você devia largar isso aí e procurar uma igreja. Isso sim pode dar processo e você se ferrar bonito, porque você está se intrometendo na liberdade religiosa da pessoa. Ou falar que a pessoa, por exemplo, ela é homossexual e você falar que não, que você não devia ser isso, que isso aí é porque você foi abusado na infância. Se você falar isso, você pode ser processado, tá? Mas é o quê? Questão de ética, você não se meter nas crenças do seu cliente. Se ele tem aquela crença de religião, de valores, os valores que ele tem, cara, não se meta nisso. Você pode questionar ele, de repente, falar, olha, uma pessoa que tem, às vezes, um valor de religião que pode... vou dar um exemplo. Problema de relacionamento. Está num relacionamento abusivo que apanha do marido, mas ela tem uma religião que o casamento é para sempre. E ela acredita que se ela terminar aquele casamento, ela vai ser mal vista pela religião, mas ela está num relacionamento que só está apanhando do marido. Aí você pode questionar, fala, olha, você acredita que está alinhado essa religião com o que você está buscando na sua vida? Você está sendo feliz assim? O que as pessoas de outras religiões falariam sobre a sua questão? O que você perderia se você começasse a ir para outra religião? O que você ganharia? Jogando perguntas para o cliente se descobrir e dar a resposta dele, não você dando sua opinião, tá? Principalmente se for coisa escrita, que hoje em dia qualquer coisa escrita que você colocar no WhatsApp ou um vídeo aqui, se eu falar alguma coisa de religião aqui, isso aí vira prova contra mim mesmo. Uma coisa é sessão 1 a 1, né? Que aí se você falar alguma coisinha escapar, que às vezes escapa a opinião, né? Tem que tomar cuidado, mas às vezes escapa. Mas sempre falando o quê? De maneira que o cliente olhe para dentro dele e reflita aquilo se está sendo bom ou não para ele, sem você se meter. Então, tem casos que a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar numa área que não é nossa, tá? Então, é basicamente isso que pode e não pode, tá, gente? O principal para vocês é tomar cuidado com ética. Sendo ético, respeitando o cliente. Se vê que não dá conta do recado, eu não sei o que fazer com ele, passa para outro e tá tudo bem, tá? Isso, se vocês fizerem isso, vocês dificilmente vão ter algum problema com lei, com regulamentação. Conversa bastante e tem uma coisa na cabeça de vocês. Nem todo cliente é um bom cliente. Tem cliente que você vai só ter pepino. Tem cliente que vai olhar para você e falar, não, qual que é a garantia que eu tenho que você vai resolver o meu problema? Cara, então assim, você vai resolver o meu problema. Não, a gente vai resolver junto, não é só eu não. Sabe, se o cliente está falando assim, é pepino, você vai ter uma dor de cabeça absurda com ele. Então, ou eu quero que você resolva o problema do meu marido. Cara, a pessoa que tem problema com o problema do marido, não é o marido que tem problema. Entende? Ah, mas o meu marido, o meu filho usa droga, não sei o quê, tal, tal, tal. Isso é um absurdo, não sei o quê. Seu filho quer fazer terapia? Não, ele não quer. Então vamos trabalhar você na terapia para você olhar isso aí, para pelo menos você se sentir tranquila olhando o seu filho usando drogas. É o que dá para fazer, tá? Para você pelo menos olhar e não se sentir uma frustrada. A gente tem que ver o que a gente consegue fazer, tá? Então, pessoal, basicamente isso que tem sobre regulamentação. Eu vou dar uma olhada aqui no bate-papo, se tem alguma coisa. A Deise Machado perguntou se terapeuta pode ter e-mail. Ah, sim, o MEI, né, no caso. O que acontece? Para você abrir uma MEI no Brasil, a MEI você abre no portal do empreendedor, em 5 minutos você abre uma empresa, só que MEI não tem terapia, para você atender como terapeuta. Terapeuta só tem no ME, que é uma microempresa. Qual que é o problema? A MEI você paga R$ 55 por mês, mais ou menos, e o MS tem que ter contador, aí você paga imposto, é um pouquinho mais trabalhoso e burocrático. O que você pode fazer?
para atender como terapeuta para ter o CNPJ. Lembrando que o MEI até 84 mil por ano de faturamento, pelo menos era quando eu desenquadrei. Então, o que acontece? A MEI, o pessoal coloca o quê? Professor particular, instrutor de curso gerencial, bota qualquer outra coisa. Aumentou, Simone? Está 61 agora? Na minha época era 55, mais ou menos, 54. Então, o que acontece? Você consegue colocar outras atividades, como essa de instrutor de curso gerencial, professor particular, que geralmente o pessoal coloca. Ah, mas quem que vai... tem gente que vai atrás? Não, ninguém confere nada. Eu tenho um amigo, não vou citar nomes, mas ele, quando foi colocar o negócio de e-mail, ele colocou o número errado. Aí saiu um negócio, tipo, não lembro se era pedreiro ou padeiro, alguma coisa assim. E saiu e-mail e atendendo como terapeuta lá, como e na MEI estava pedreiro ou padeiro. Eu lembro que era uma coisa assim que era parecido. Aí ele, depois que ele começou a ganhar mais dinheiro, ele desenquadrou da MEI, fez mais de 84 mil por ano, foi desenquadrar. Aí o contador olhou, você não falou que era terapeuta, tá padeiro aqui, pedreiro, o que é isso? Aí ele olhou e falou, como assim? O cara confundiu, às vezes aperta um botão errado lá, um número errado, e estava errado por anos. Ninguém nunca reparou. Tá? Então, não tem esse problema. Tá? Hoje em dia está bem tranquilo, ninguém confere. Tá? Não, o que acontece? O meio, essa parte de imposto, Carlos, depende muito do que você está buscando. Se for só atendimento, no caso, você pode fazer. Tem muita gente que faz CPF sem o imposto, tá? Se você dá treinamento em empresas, eles vão exigir CNPJ, exige nota. Se você dá, por exemplo, cursos online, exigem o CPF. As plataformas de cursos como Hotmart, Eduz, se você trabalhar lá como CPF, você só pode sacar até 1.900 por mês. Mais do que isso, você é obrigado a colocar um CPF lá. Então, você é obrigada a colocar o CPF e eles emitem nota para você. Ah, mas eu vou colocar em aplicativos que não emito nota. Então, vou passar Mercado Pago, PagSeguro, tal. Essas empresas, elas recebem dinheiro e emitem uma nota que recebeu de você. O governo sabe que recebeu o dinheiro dali. Vocês acham que o banco não fala para o governo quanto entrou de dinheiro na conta de vocês? Ah, mas fulano vai transferir para mim. O banco tem acesso, eles conversam entre si. Cara, isso aí Só que acontece, o governo não investiga. Por quê? Imagina o puta trabalho que ele vai ter de investigar milhões no Brasil. Ele vai investigar o quê? Empresas que faturam milhões. Então, uns anos, ou no final do ano passado, lembra? Caiu daquela Ricardo Eletro, da Magazine Luiza, esse povo que sonegava milhões de impostos, sabe? Tipo, centenas de milhões de reais. Isso o governo vai atrás. Agora vai atrás de uma pessoa que sonegou R$ 1.000, R$ 2.000 de imposto. Pra quê? Puta trabalho. Sabe? É mais fácil ele pegar um peixe grande desse do que ele correr atrás de um monte de pé rapado. Entende? Eu me coloco nesse pé rapado aí. O governo não vai se preocupar com isso. Então, eles não vão ficar tão correndo atrás disso, tá? E essa parte de imposto, o que acontece, Daisy? Eu recomendo você abrir pelo menos MEI. Só isso. A MEI, você vai pagar R$ 60 por mês e é isento de imposto se você faturar até 84 mil no ano. R$ 60 por mês não machuca ninguém para atender. Um cliente que pedir nota, você é obrigado a dar para ele. Porque se você atende como terapeuta, o cliente chega lá e pede uma nota fiscal, você é obrigado a dar nota fiscal para ele. Se você não tem, aí você pode ter um probleminha. Ele pode denunciar isso. Então, eu recomendo abrir pelo menos o CNPJ, abrir o MEI, tá? Que é baratinho. O ME é 6%, né, de imposto, e mais algumas taxinhas, tal, dá para fazer também. Tem umas gambiarra que dá para fazer, lá vou eu contar a diquinha de contabilidade. Você pode abrir, às vezes, abrir a ME como material didático. Se você colocar editora, material didático, coisa assim, que aí você
nas atividades, que material didático tem um imposto menor do que prestação de serviço. Então, algumas pessoas fazem isso. E aí você bota lá material didático, cria uma apostila, bota na Amazon, só para falar que tem um livro publicado, publica na Biblioteca Nacional bonitinho, aí paga menos imposto. É umas gambiarra que muita gente faz. Dá para fazer também. Então, eu descobri isso num curso que eu entrei. O curso era R$ 1.000 para eu fazer. Aí veio 2 notas fiscal. Uma nota de R$ 100 do curso e uma nota de 900 da apostila. Aí foi a apostila cara da porra, 900 conto lá, a apostila de R$ 100. Ele botou o preço que... A apostila, ele bota o preço que ele quiser, né? Não tem, é dele, né? Subjetivo. Aí eu vi R$ 900 a nota de uma apostila. Aí eu fui procurar, olhei e tal, olhei os negocinhos, aí eu vi que o pessoal fazia isso. Falei, que safado. Mas tá liberado, né? Ele pode botar o preço que ele quiser na apostila dele, né? Quanto que ele quer, ele pode selecionar quanto quer. Então, tem algumas brechinhas assim. Mas aí você tem que explicar pro teu contador que ele faz lá para você. Eu não sou contador, tá, gente? Antes que alguém queira perguntar. Ô, Deise, para abrir MEI, você entra no Portal do Empreendedor. É um site do governo. Você vai abrir em alguns minutinhos. Bom, então, Felipe, estamos aqui chegando ao fim. Eu queria que você, se tivesse algum merchante teu, se você quiser dar seus endereços, alguma coisa, você fica livre aí e a gente vai estar, então, aí fechando a resenha de hoje. Perfeito. André, só vou dar uma resposta e falar de imposto. O que acontece? Eu tenho um amigo que ele chegou e falou que uma vez numa palestra que o sonho dele era pagar 1 milhão em imposto por ano. Aí o pessoal fez uma cara, tipo, mas como assim? Cara, se eu estivesse pagando 1 milhão por ano, imagina quanto que eu ia estar lucrando. Então, o que acontece? Se você estiver pagando muito imposto, fica feliz, está ganhando dinheiro pra cacete. Eu tenho um amigo, ele é produtor, ele tem produtos online, ele faturou no ano passado alguns milhões e o imposto dele, a alíquota dele é uns 30%, de tanto que ele faturou. Só que, gente, mas é muito, 30%. Para quem faturou mais de 10, 15, 20 milhões, ele tá melhor do que eu pagando um pouquinho lá de imposto, né? Então, não se preocupem em quanto está pagando de imposto. Coloca na cabeça de vocês. Se vocês colocarem, tipo, se eu ganhar muito dinheiro, eu vou pagar imposto. Puta pensamento limitante. Isso aí só vai ferrar vocês. Coloca na cabeça de vocês que quer pagar imposto alto pra caramba. Porque você pagar 30%, 40% lá de 30% de alíquota de imposto, você está faturando milhões. E você não vai ligar de pagar 30%, você está faturando milhões. Tá? É melhor o quê? Você pagar 30% de imposto faturando milhões ou pagar 6% faturando 200 mil? Tá? Fica aquele... É legal a gente fazer essa ressignificação, né, para quem tem esse problema com imposto. Coloca na cabeça de vocês, queiram pagar muito imposto. Tá? Que isso vai significar que você está ganhando muito dinheiro. E a mesma coisa quando o pessoal chega e fala, nossa, eu queria ajudar pessoas, projeto social, atender de graça. Ganha dinheiro que você consegue bancar tudo isso. Ganha dinheiro que você consegue doar, ajudar muito mais pessoas. Você quer ajudar mais pessoas? Ganha dinheiro. É a melhor forma de se ajudar. Quer ajudar uma ONG? Quer ajudar um instituto? Quer doar? Chegar no Natal, comprar presente para a criançada e dar em algum lugar? Ganha dinheiro. Você vai conseguir ajudar muito mais gente. Tá? Então, foi o papinho mais motivacional agora, mas vamos lá. Sobre essa parte de rede social, tudo, sigam lá no Instagram, felipe.gibim no Instagram. Eu sempre dou várias aulas gratuitas, treinamentos de PNL, que é o que eu foco mais, que a minha ideia é ensinar a atender com a PNL casos terapêuticos, casos clínicos com confiança e velocidade. Então, eu vou entregar em breve mais um treinamento de PNL gratuito. Então, quem quiser, segue lá no Instagram, que vai ter todas as informações. Vou colocar a partir dessa semana ou semana que vem. E aí vocês estão convidados aí a assistir.
E eu explico de uma maneira, assim como vocês estão vendo, de maneira mais descontraída, maneira simples, fácil, linguagem fácil. Eu não sou aquelas pessoas que explicam de maneira acadêmica, parece aquela faculdade de tão palavras difíceis, como se fosse complicado ensinar aquilo, para parecer aquela pessoa inteligente, conjecturando os verbos de maneira complicada. Não precisa disso. Eu falo igual o povão, eu falo como se estivesse com um amigo sentado num boteco, ensinando alguma coisa para ele. Então, esse é o meu jeito, esse jeito mais descontraído, e recomendo a quem quiser aprender essa parte de PNL ou algumas outras coisas de terapia, segue lá no Instagram, felipe.gibim, e vocês vão ter bastante conteúdo lá, que eu sempre entrego bastante conteúdo de qualidade, de maneira sem ficar escondendo conteúdo, sem enrolação, e de uma maneira gostosa de vocês aprenderem, uma maneira sorrindo, uma maneira gostosa de você assistir a aula e conseguir até o fim, assistir às vezes horas comigo, e de uma maneira gostosa, uma maneira legal de você assistir. Felipe. Oi. Quem que está falando aqui? Oi, Emily. É a Emily. Travou o teu... Ela está com o teu microfone desligado. Qual da sua aula no Instagram? É felipe.gibim no Instagram. Não, o horário. O horário. Então, eu vou começar a marcar lá, vou avisar o pessoal os horários das aulas. Ah, você vai comunicar, tá. Beleza. Sim. Beleza? E o pessoal que gostar desse tipo de comunicação mais direto, reto, sem rodeio, sem frescura, sabe aquele negócio de falar na cara realmente que às vezes precisa escutar? Às vezes a pessoa fica tipo, não sei se eu devo falar isso. Eu sou aquelas pessoas que falam lá, se a pessoa receber mal, paciência. É que na internet tem gente que fala, nossa, mas e se eu não agradar todo mundo? Você não vai agradar todo mundo, vai ter gente odiando e tá tudo bem. É melhor você ser você mesmo e atrair quem gosta de você, do que você criar um personagem e atrair um monte de gente que detesta você e você tá lá sofrendo, criando personagem. É isso aí. É isso aí. Fica difícil então, também, né? Uhum. Sim. Perfeito, pessoal. Então, obrigado aí pelo convite, pessoal do Praticadamente. Quem tiver, também siga eles aí no Instagram também, né? É praticadamente _, né? Tá lá? Sim. É só ir lá no Instagram, tem lá praticadamente. Você entrar em buscar praticadamente, você já acha a gente lá, sem problema nenhum. Então aí, ok, pessoal. Estamos encerrando mais uma resenha. Tenho certeza que todo mundo aqui gostou dessa palestra aqui que o Felipe Gibim passou para a gente. Então, lembrando a todos que entrem então lá no nosso Instagram para receberem comunicado de todas as nossas próximas resenhas que teremos por aí, ok? Agradecemos imensamente ao nosso convidado, o Felipe Gibim, que a Gisele Raposo convidou, né? E a todos os presentes aqui, e a você que está no podcast, e você no YouTube, já deu seu like? Dê seu like, colabore para o canal crescer cada vez mais, tá? E para vocês que estão aqui nos assistindo, assim que a gente encerrar essa resenha, fica aí um pouquinho que eu tenho um recado para vocês, tá? Que é para seguir a gente lá no After, que é o depois da resenha. E a gente se vê, então, na nossa próxima resenha do Praticadamente. Até lá, pessoal!